Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou iniciando uma série no canal. A série é Dicas para dar aula ou Dicas de como dar aula. Então hoje vou estar falando mesmo do start, de como se preparar para começar a dar aula. Independente se você é um professor experiente ou se você é um professor iniciante, cada um tem uma prática, cada um tem uma dica, né? Mas a dica que eu tenho é a que eu uso. Então, primeiro, se preparar para dar a aula. Ler, buscar informação, atualizar seu conteúdo à aula que vai acontecer, linkar o seu conteúdo sempre que possível a assuntos mais atuais, ter certeza da informação que você está passando, buscar exemplo para você fundamentar a sua fala, sempre baseado na ementa do curso, na ementa da matéria e do plano de aula. E por falar em plano de aula, deve-se fazer o seu plano de aula e segui-lo. Uma dica que eu uso em sala, na sala física, ou agora online, né, também, é se ater ao plano de aula. O plano de aula você vai colocar os tópicos lá e na sala física eu sempre coloquei para os alunos terem noção do que a gente vai ver naquele dia, como que a aula vai acontecer, quais assuntos eu vou abordar. Isso orienta e direciona a minha fala e a aula. Então, assim, passa mais segurança, o aluno sente mais seguro, porque ele sabe o que ele vai ver, qual assunto que vai tratar aquela aula, e isso também é um parâmetro, né? Porque às vezes você consegue fazer aquele conteúdo todo ou não. Dica: se sempre que você for dar aula, o seu plano de aula daquele dia, por exemplo, dia 30 de maio, a sua aula daquele dia, sempre você tem que estar com uma aula ou duas a mais. Por quê? Porque as turmas são diferentes. E o rendimento durante a sua aula, sua performance da aula e dos alunos são diferentes. Então pode ser que num dia, numa turma, você renda mais, na outra você renda menos. Ou na mesma turma, pode ter dia que a sua aula bata certinho com o que você planejou, e outros dias pode ser que esse conteúdo não consiga ser trabalhado todo, ou precise de mais tempo para aquele conteúdo, ou você tenha que ter outro conteúdo para inserir já naquele tempo, porque eles absorveram mais rápido, então você vai ter que puxar uma outra aula para aquela aula caber dentro do horário que você tem que trabalhar. Ou então, se não cabe, você tem que jogar para uma próxima aula aquele assunto. Aí você inicia a sua nova aula abordando e reforçando os seus ensinamentos da aula anterior para seguir. Então, o planejamento e o plano de aula é nosso norte. Nós precisamos ter isso como norteador da nossa aula, além do que eu já falei, preparação de cada um. Sobre cada assunto que você assumir para dar aula, você tem que sempre buscar estudar, conhecer, entender e passar segurança. Por quê? Porque o aluno, ele sabe se a gente sabe ou não. O aluno sabe se o professor domina o conteúdo ou não. E ainda tem aluno que não quer saber de estudar, mas às vezes estuda para poder tentar meio que dar uma pegadinha no professor. Então, a preparação do profissional que vai estar mediando a aprendizagem é muito importante. Aliás, é fundamental para que esse processo aconteça com assertividade. A dica de hoje é essa. Aproveita e se inscreva no canal, que a série está só começando, tá? Portal da Conversa, compartilhe conosco a sua experiência. Valeu!